Bem-vindo ao nosso canal, onde trazemos as histórias mais inspiradoras e transformadoras de vidas. Hoje, você vai ouvir uma narrativa que vai além do sucesso. É sobre luta, dor, determinação e o poder de nunca desistir. Essa é a história de um garoto que não tinha nada. Nem um centavo, nem uma casa confortável, nem comida suficiente para encher a barriga. Um menino que perdeu tudo ainda jovem, que não tinha ninguém para ajudá-lo e que enfrentou fome, solidão e dificuldades, sem fim. Mas esse garoto não aceitou seu destino. Ele se recusou a desistir. Ele caminhou por 2 anos, percorrendo 470 quilômetros sem dinheiro, sem comida e sem abrigo. Enfrentou tempestades, fome e exaustão, mas nunca parou. Esse garoto mais tarde se tornou o fundador da marca de luxo mais poderosa do mundo, Louis Vuitton. Como ele conseguiu? Como um menino sem teto e faminto se tornou o criador de um império de bilhões de dólares? Como transformou sua dor em força e suas lutas em triunfo? Tudo nessa história é real. Cada luta, cada vitória e cada detalhe. Assista à história completa para entender verdadeiramente a jornada de nada ao luxo absoluto. Confie em mim, você não vai se arrepender. Essa história não é só inspiradora, é uma forma poderosa de melhorar seu inglês. Com uma narrativa envolvente, vocabulário rico e lições da vida real, você aprende naturalmente enquanto desfruta de uma jornada incrível. Agora, vamos começar do início absoluto. No ano de 1821, em uma pequena vila chamada Anchaille, na França, nasceu um bebê em uma família pobre. Seu nome era Louis Vuitton, mas a vida não o recebeu com conforto ou riqueza. Desde o nascimento, ele foi cercado por dificuldades. Seu pai, Xavier Vuitton, era um carpinteiro, um homem trabalhador que construía móveis e estruturas de madeira simples. Sua mãe, Corinne Gallard, era uma chapeleira que passava os dias costurando chapéus para as mulheres locais. Eles trabalhavam dia e noite. Ainda assim, o que ganhavam mal dava para comprar comida. Louis cresceu em uma casinha de madeira minúscula, com telhado que vazava e pisos frios e úmidos. Os invernos em Anchaille eram brutais. A neve cobria a vila por meses, e ventos gelados tornavam a vida ainda mais dura. Não havia aquecimento, cobertores quentes ou camas confortáveis. Louis e sua família sobreviviam com o que tinham. Desde pequeno ele aprendeu que a vida não era justa. Ele não tinha os brinquedos das crianças ricas. Não ia à escola como elas. Em vez disso, passava a infância ajudando o pai na carpintaria, carregando tábuas pesadas, martelando pregos e limpando serragem do chão. Suas mãos eram ásperas, suas roupas rasgadas e sua barriga frequentemente vazia. Mas Louis era diferente das outras crianças da vila. Mesmo pobre, mesmo sem nada, ele tinha algo que os outros não tinham: um sonho. Todo dia viajantes passavam pela vila. Homens e mulheres ricos, vestidos com roupas finas, carregando grandes baús e malas de madeira. Louis os observava fascinado. Para onde iam? Quão longe viajavam? Quem fazia aqueles baús lindos que carregavam? Ele nunca vira o mundo além de sua pequena vila, mas seu coração ansiava por mais. Ele era curioso, sedento por conhecimento e desesperado por uma vida melhor. Mas o destino não foi bondoso com ele. Quando Louis tinha apenas 10 anos, sua mãe adoeceu. Não havia hospitais na vila, nem médicos para tratá-la. Dia após dia, sua condição piorava. Uma manhã, enquanto o sol nascia sobre as colinas, a mãe de Louis deu seu último suspiro. Ela se foi. Louis ficou ao lado do túmulo, dela em silêncio, incapaz de chorar. Seu mundo desabara. Seu pai, destruído pela dor, tornou-se distante e frio. Ele não tinha mais forças para cuidar de Louis. Pela primeira vez, Louis se sentiu completamente sozinho. Mas naquele momento de dor, ele tomou uma decisão. Ele não ficaria naquela vila para sempre. Não aceitaria uma vida de pobreza. Ele partiria. Ele perseguiria seu sonho. Mas como?
Aos 13 anos, Louis não tinha dinheiro, cavalo ou comida. Paris, a cidade dos sonhos, ficava a 470 quilômetros de distância. Era impossível. Ou seria, uma noite, enquanto a vila se preparava para dormir, Louis arrumou uma pequena bolsa. Ele não tinha mapa, nem guia, só um sonho. Não contou ao pai. Não se despediu de ninguém. Antes que o sol nascesse, antes que alguém pudesse impedi-lo, Louis deu o primeiro passo na longa estrada para Paris. Ele não sabia o que o aguardava. Não sabia como sobreviveria, mas sabia de uma coisa: não podia parar. Ele andou por horas, depois dias, depois semanas. Seus pés doíam, seu corpo enfraquecia. Às vezes, estranhos bondosos lhe davam comida. Outras vezes, ia para a cama faminto, deitando debaixo de árvores, usando a bolsa como travesseiro. Atravessou florestas, montanhas e rios. Trabalhou como ajudante em fazendas em vilas pequenas, trocando trabalho por comida. A chuva encharcava suas roupas. Os ventos de inverno queimavam sua pele, mas ele nunca voltou atrás. Ele estava cansado, estava faminto, mas determinado. Após 2 anos caminhando, lutando e sobrevivendo, só com determinação, Louis Vuitton finalmente chegou a Paris. Mas Paris não era o lugar mágico que ele imaginara. A cidade era imensa, cheia de milhares de pessoas, carruagens correndo pelas ruas e mercados transbordando de comida e bens de luxo. O ar cheirava a pão fresco, café torrado e perfume. Coisas que Louis nunca experimentara em sua vila pobre. Mas havia outro lado de Paris. As ruas eram sujas, lotadas de mendigos, ladrões e trabalhadores lutando para sobreviver. A realidade era dura. Paris não acolhia os pobres. E Louis não tinha nada. Nem casa, nem família, nem dinheiro. Ele parou na entrada da cidade, exausto, roupas rasgadas, pés sangrando da longa jornada. Sua barriga roncava, mas não tinha comida. Pela primeira vez em 2 anos, o medo invadiu seu coração. Onde dormiria? Como sobreviveria? A primeira noite em Paris foi a mais difícil. Louis encontrou uma carroça de madeira vazia, abandonada perto de uma padaria. Ele rastejou para dentro, puxou sua pequena bolsa para perto do peito e tentou dormir. As ruas eram barulhentas. Pessoas riam, gritavam e cavalos batiam contra as pedras da estrada. Ratos corriam ao redor em busca de comida. Mas Louis estava cansado demais para se importar. Fechou os olhos, ignorando o vento frio mordendo sua pele. Na manhã seguinte, a fome o forçou a acordar cedo. Ele observou homens e mulheres bem vestidos entrando em padarias, comprando pães dourados e croissants amanteigados. O cheiro fazia sua barriga se contorcer de dor. Ele não tinha escolha, precisava de trabalho. Louis andou de loja em loja pedindo emprego. Mas toda vez a resposta era a mesma: sem experiência, sem trabalho, sem conexões, sem chance, sem dinheiro, sem comida. Paris era cruel com quem nada tinha. Dias se passaram e Louis enfraqueceu. Comia restos do mercado, pegando pão caído no chão quando ninguém olhava. Seu corpo doía. Suas roupas estavam sujas. Ele nunca se sentira tão sozinho, mas se recusava a desistir. Uma noite, enquanto o sol se punha sobre a cidade, Louis notou um homem lutando para carregar um grande baú de madeira para dentro de uma loja. O homem suava, mãos tremendo pelo peso. Sem pensar, Louis correu e pegou o outro lado do baú. O homem olhou surpreso, mas nada disse. Juntos, levantaram o baú para dentro. A loja era diferente de tudo que Louis vira. Baús de madeira de todos. Os tamanhos forravam as paredes, alguns cobertos de couro, outros decorados com travas de latão e iniciais douradas. Era uma oficina, uma das melhores de Paris. O dono da loja, Monsieur Maréchal, observou Louis com olhos afiados. "Você é forte, para um garoto do seu tamanho", disse ele. "Qual é o seu nome?" "Louis Vuitton, senhor. O que você quer?" Louis respirou fundo. Essa era a sua chance. "Quero trabalhar."
Marechal ergueu uma sobrancelha. Você sabe fazer baús? Luiz hesitou. Não, senhor, mas posso aprender. O velho riu. Todo mundo diz isso, mas nem todos estão dispostos ao trabalho duro. O estômago de Luiz se apertou. Ele viera longe demais para ser rejeitado de novo. Me dê uma chance, disse ele, voz firme. Vou trabalhar mais duro que qualquer um. Houve silêncio. Então o Marechal assentiu. Tudo bem, você começa amanhã, mas não espere pagamento ainda. Você trabalha, aprende, e se for bom, falamos de dinheiro. Luiz curvou-se. Obrigado, senhor. Ele conseguira. Encontrara um lugar para trabalhar. Mas isso era só o começo. Na manhã seguinte, Luiz chegou antes do nascer do sol. A oficina estava congelante. O cheiro de madeira fresca e cola preenchia o ar. Ferramentas espalhadas pelas mesas de madeira, martelos, serras, cinzéis e agulhas para costurar couro. Luiz foi designado para varrer o chão, buscar ferramentas e limpar após os trabalhadores. No início, não se importou. Estava feliz por estar dentro, longe das ruas frias. Mas semanas passaram e ele ainda fazia tarefas básicas. Ele queria construir, queria criar. Uma noite, depois que todos foram embora, Luiz ficou. Pegou um painel de madeira pequeno e começou a praticar. Martelou, entalhou e costurou, imitando o que vira durante o dia. Na manhã seguinte, Marechal notou a peça. Levantou-a, examinando as bordas limpas e costuras precisas. Você fez isso? Perguntou. Luiz assentiu nervoso. Marechal não sorriu, mas também não o repreendeu. De agora em diante você fica após o trabalho. Eu te ensino. Naquela noite, Luiz trabalhou mais duro que nunca. Aprendeu a moldar madeira, selecionar o melhor couro, costurar com perfeição. Observou os mestres artesãos, memorizando cada movimento. Meses viraram anos. Ele não era mais só um aprendiz. Tornava-se um artesão, e as pessoas notavam. Aos 20 anos, as mãos de Luiz não eram mais de um garoto pobre da vila. Eram de um artesão habilidoso. Ele era mais rápido que os outros trabalhadores, mais preciso no artesanato e mais criativo nos designs. Nobres e clientes ricos começaram a pedi-lo pelo nome. Quero meu baú feito por Vuitton. Aquele garoto faz os melhores baús de Paris. Sua reputação crescia. Ele não era mais só um trabalhador pobre. Era alguém valioso. Um dia, uma mulher entrou na loja, elegante, vestindo um gown de seda luxuoso e um colar de pérolas. Mas foi seu nome que mudou tudo. Ela era a Imperatriz Eugénie, esposa de Napoleão III, o governante da França. Não era só mais uma cliente rica, era realeza. Seu gown de seda brilhava sob os lustres dourados da oficina. Seus brincos de diamante reluziam enquanto olhava ao redor, sem se impressionar com os baús comuns nas paredes. Mas quando seu olhar caiu em Luiz, seus olhos afiados se estreitaram. Você é o jovem artesão que chamam de Vuitton? Perguntou ela. Voz suave, mas autoritária. Luiz engoliu em seco. Trabalhara anos aperfeiçoando suas habilidades, mas nada o preparara para isso. Sim, Vossa Majestade, respondeu, curvando-se, levemente. Ela o estudou por um momento, depois virou-se para Monsieur Marechal, o dono da oficina. Preciso de um baú, mas não qualquer baú, disse ela. Viajo muito, e meus baús são pesados demais, impráticos. Quero algo elegante, mas funcional, algo que ninguém nunca viu. A mente de Luiz acelerou. Essa era a sua chance. Se impressionasse a imperatriz, seu nome se espalharia pelo país inteiro. Mas se falhasse, perderia tudo. Luiz vira os problemas com baús tradicionais. Na época, os baús de viagem eram volumosos, com topos arredondados e difíceis de empilhar. Cobertos de couro grosso, pesados e impráticos. Mais importante, não eram projetados para viagens modernas. Mas Luiz tinha uma ideia. Algo nunca feito antes. Ele deu um passo à frente, mãos tremendo levemente. Vossa Majestade, e se eu criar um baú leve, elegante e empilhável? Disse. Um topo plano, coberto de lona impermeável em vez de couro. Será durável, fácil de carregar.
e perfeito para suas viagens. Silêncio encheu a sala. Marechal olhou para Louis como se ele tivesse enlouquecido. Ninguém jamais ousara mudar o design tradicional de um baú. Mas a imperatriz Eugénie inclinou a cabeça intrigada. Um baú de topo plano, lona em vez. De couro, repetiu. Isso é interessante. Você pode fazer? O coração de Louis batia forte. Sim, Vossa Majestade. Criarei um baú como nenhum outro. Um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Então faça, Vuitton. Me impressione. Por semanas, Louis trabalhou dia e noite. Sabia que era seu momento de se provar, não só para a imperatriz, mas para o mundo. Primeiro, projetou a estrutura. Em vez de madeira grossa e pesada, escolheu madeira de choupo, leve mas resistente. Depois, trocou o topo arredondado por uma superfície plana. Essa mudança simples permitia empilhar baús de forma organizada, perfeita para longas jornadas. Mas a maior inovação foi o material. Em vez de couro, Louis experimentou uma lona impermeável Trianon, um tecido cinza claro, durável, que resistia à umidade e manchas. Era algo inédito. Dias viraram semanas. Louis mal dormia. Suas mãos estavam cheias de cortes e cola. Pulava refeições, focado em fazer o baú perfeito. Quando a peça final ficou pronta, era de tirar o fôlego. A lona brilhava sob a luz, suave e elegante. As travas de latão reluziam, travando o baú com segurança. O artesanato era impecável. Não era só um baú. Era uma obra-prima. Chegou o dia da apresentação. Louis estava no grande salão do Palácio da Imperatriz, coração acelerado. Nobres e oficiais de alto escalão sussurravam enquanto olhavam para ele, sem se impressionar com o jovem artesão de roupas simples. A imperatriz entrou, seu gown fluindo atrás como água. Seus olhos caíram no baú. Por um longo momento, nada disse. Depois, estendeu a mão, passando os dedos pela lona suave. Inspecionou as travas, as costuras, o acabamento. Todos prenderam a respiração. Finalmente, olhou para Louis. Vuitton, disse. Isso é extraordinário. Murmúrios se espalharam pela sala. Marechal, que duvidara de Louis, olhava chocado. De agora em diante, continuou a imperatriz, você será meu fabricante pessoal de baús. Estava feito. Louis conquistara a confiança da mulher mais poderosa da França. E naquele momento, tudo mudou. O endosso da imperatriz era mais que uma honra. Era uma oportunidade. De repente, a elite de Paris queria baús Vuitton. Aristocratas, políticos e viajantes ricos faziam pedidos. Mas havia um problema. Louis ainda era só um trabalhador na loja de Marechal. Por mais talentoso, sempre estaria sob controle alheio. Precisava se libertar. Então, após anos de lealdade, Louis tomou a decisão mais ousada de sua vida. Deixou a oficina e começou seu próprio negócio. Com o pouco dinheiro poupado, cerca de $1.000 em valores atuais, alugou um pequeno espaço em Paris. A loja era modesta, com poucas ferramentas e uma única bancada, mas era dele. Pendurou uma placa de madeira. Do lado de fora, Louis Vuitton Maletier, fabricante de baús. Era oficial. Ele não era mais só um garoto pobre da vila, era dono de negócio. Começar um negócio não foi fácil. Os primeiros meses foram brutais. Louis não tinha funcionários, fábrica grande ou rede de segurança. Cada baú era feito à mão por ele sozinho. Trabalhava do nascer ao pôr do sol, mal parando para comer. E então veio o desastre. Uma grande guerra eclodiu na França. A Guerra Franco-Prussiana. As ruas de Paris viraram campos de batalha. Clientes ricos fugiram da cidade. Fábricas fecharam. Negócios ruíram. De repente, ninguém comprava bens de luxo. A loja de Louis, que crescia, agora estava vazia. Os pedidos pararam. O dinheiro parou. Ele estava à beira da falência. Por meses, lutou para manter o negócio vivo. Vendeu algumas ferramentas, cortou materiais e trabalhou mais duro.
Mas por mais que tentasse, o tempo acabava. Se as coisas não mudassem, perderia tudo. Então, quando toda a esperança parecia perdida, algo inesperado aconteceu. A guerra terminou. E com a paz veio uma nova era. As pessoas queriam viajar de novo. Queriam estilo, elegância e inovação. E queriam baús Louis Vuitton. Pedidos inundaram. Sua loja, quase abandonada, virou o negócio mais falado de Paris. Mas Louis não só reconstruiu, expandiu. Em 1871, abriu uma nova oficina em Asnières, nos arredores de Paris. Era 4 vezes maior que a antiga. Contratou trabalhadores, treinou aprendizes e projetou novas coleções. Seu sonho não era mais só uma loja, era um império em formação. Mas o mundo mudava rápido. O luxo não era mais só para a realeza, era para a elite emergente. Enquanto Louis construía seu império nos anos 1880, sua vida pessoal também mudava. Casou-se com Clémentine Émilie Parriot, uma mulher forte e apoiadora que acreditava em seus sonhos. Ela não era só esposa, era parceira. Tiveram um filho, Georges Vuitton, que mais tarde expandiu o negócio. Mas o sucesso tinha um preço. Louis, obcecado pela perfeição, passava noites intermináveis na oficina, mal vendo a família. Perdia aniversários, reuniões e noites tranquilas, tudo em busca do sonho. Desde o início, Louis entendia algo que a maioria dos empresários não via. Se quiser criar uma marca duradoura, venda para os ricos. Por quê? Os ricos têm poder, influenciam moda, tendências e desejos da sociedade. Se aristocratas e viajantes de alto status usassem baús Vuitton, todos sonhariam em ter um. E havia outro motivo: clientes ricos não discutem preço, só se importam com exclusividade. Louis nunca tentou vender para as massas, focou em poucos. Clientes elite dispostos a pagar caro por algo único e artesanal. Essa estratégia funcionou como mágica. Logo, não só nobres, mas banqueiros, empresários e viajantes mundiais pediam baús Vuitton. Ter um baú Louis Vuitton não era mais só para viagem. Era um símbolo de status. Louis Vuitton construiu um império, mas sua jornada terminou em 1892, quando faleceu, deixando o filho Georges no comando. Antes de partir, Louis chamou Georges e deu uma lição final: nunca venda barato. Nunca venda para as massas. Nosso nome deve sempre representar o melhor. Se o mundo mudar, mudamos com ele, mas nunca perca o que nos torna especial. Georges era jovem, ambicioso e determinado a elevar a visão do pai. Expandiu Louis Vuitton além de baús de viagem, introduzindo bolsas de talheres e minibares de luxo que mudaram o mundo da alta moda. Com o crescimento, surgiram copiadores. Imitações baratas de seus designs inundaram o mercado. Clientes eram enganados com baús falsos Vuitton. Georges sabia que precisava proteger a marca. Introduziu o monograma LV em 1896 para combater falsificações, tornando Louis Vuitton um nome que só os ricos podiam pagar. Sob Georges, a marca não só sobreviveu, dominou o mercado de luxo, mas nada dura para sempre. Georges envelhecia. O império crescia demais para um homem só. O mundo mudava rápido. Automóveis, aviões e uma nova era de moda surgiam. Por décadas, Georges trabalhara incansavelmente para expandir Louis Vuitton. Introduziu bolsas de couro e acessórios que viraram símbolos de status. Abriu lojas internacionalmente, tornando Louis Vuitton um nome global. Protegeu a exclusividade, garantindo que LV permanecesse um luxo para a elite. Mas nos anos 1930, Georges enfrentou seu maior desafio. Sua saúde começou a falhar. Anos de estresse, inovação constante e expansão global cobraram seu preço. Em 1936, Georges Vuitton faleceu, marcando o fim de uma era. A pergunta agora era: quem continuaria o império? Foi quando Gaston Louis Vuitton, filho de Georges,
assumiu. Gaston Louis crescera cercado de luxo, design e artesanato. Desde jovem, vira o pai expandir a marca e agora era sua vez. Mas o mundo era diferente. A Grande Depressão, 1929-1939, destruíra negócios no mundo todo. O surgimento de automóveis e aviões fazia os baús tradicionais perderem importância. Foi quando Gaston Louis Vuitton, filho de George, assumiu. Gaston Louis crescera cercado de luxo, design e artesanato. Desde jovem, vira o pai expandir a marca e agora era sua vez. Mas o mundo era diferente. A Grande Depressão, 1929-1939, destruíra negócios no mundo todo. O surgimento de automóveis e aviões fazia os baús tradicionais perderem importância. A indústria da moda mudava. As pessoas queriam mais que bagagem de luxo. Louis Vuitton sobreviveria a essa nova era? Gaston sabia que se a empresa não se adaptasse, morreria. Então, fez movimentos ousados. 1. Expandir além de malas de viagem. Sob Gaston, Louis Vuitton introduziu pequenos artigos de couro, bolsas e acessórios. 2. Criar bolsas de luxo. Focou em bolsas high-end não só para a viagem, mas para a moda cotidiana. 3. Inovar no design. Experimentou estilos novos, tornando Louis Vuitton mais fashion-forward. Mas antes de avançar sua visão, a Segunda Guerra Mundial explodiu, colocando tudo em risco. Durante a Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, a França foi ocupada pela Alemanha nazista. O país estava em caos. Negócios fechavam e marcas de luxo lutavam para sobreviver. Gaston Louis teve de escolher: fechar o negócio ou achar um jeito de mantê-lo. Para sobreviver, Louis Vuitton colaborou com o governo francês ocupado pelos alemães. Essa decisão foi controversa, e por anos essa parte da história de Louis Vuitton permaneceu oculta. Só décadas depois, relatórios revelaram os laços da marca com o governo nazista. Mas apesar da guerra, Louis Vuitton sobreviveu. E quando a guerra terminou, Gaston Louis focou em reconstruir a imagem da marca. Não foi fácil. Após a Segunda Guerra, a Europa estava em ruínas econômicas. O mercado de luxo estava fraco e as pessoas não pensavam em bolsas caras ou bagagem designer. Mas Gaston sabia uma coisa: os ricos sempre acham um jeito de ficar ricos. Mesmo em tempos difíceis, a elite rica ainda queria luxo. Então, Louis Vuitton focou em produtos exclusivos, de alta qualidade, que só os mais ricos do mundo podiam pagar. Essa estratégia funcionou, e nos anos 1950, Louis Vuitton estava de volta ao topo. Nesse período, introduziu algumas de suas bolsas mais famosas: a Speed Bag, projetada para mulheres fashion em movimento, a Keep All Bag, uma alternativa estilosa e moderna à bagagem tradicional, a Noé Bag, originalmente para carregar garrafas de champanhe em luxo. Louis Vuitton não era mais só uma marca de viagem. Tornara-se um ícone de moda. Mas Gaston Louis envelhecia. Quem levaria o império para a próxima geração? Nos anos 1960, Louis Vuitton crescera para uma das marcas de luxo mais respeitadas do mundo. Mas o mundo acelerava. Novas tendências de moda surgiam. A classe rica expandia. A competição no luxo aumentava. Gaston Louis sabia que a empresa precisava de ideias frescas. Então trouxe seu genro, Henri Racamier, para modernizar o negócio. Henri era um empresário brilhante com visão. Acreditava que Louis Vuitton poderia se tornar maior que nunca. Seu objetivo: transformar Louis Vuitton na marca de luxo mais poderosa da história. E essa decisão mudaria tudo. Nos finais dos anos 1970 e inícios dos 1980, Louis Vuitton já era uma marca de luxo estabelecida, conhecida por bagagem exclusiva, bolsas e acessórios. Mas ainda operava como um negócio familiar tradicional. O mundo mudava, e se quisesse dominar, precisava de estratégia nova, visão nova e liderança nova. Foi quando Henri Racamier assumiu.
Henri não era designer nem empresário tradicional. Era um visionário. Ao tomar controle de Louis Vuitton, viu claramente. Isso não era só uma marca. Era uma mina de ouro inexplorada, pronta para explodir em um império de bilhões. Mas havia um problema. Na época, Louis Vuitton vendia só para um pequeno grupo de clientes elite na Europa. Era respeitada, mas não uma potência global. Então, Henri fez movimentos ousados e arriscados que mudariam a história do luxo para sempre. 1. Expandir para os mercados mais ricos. Em vez de vender só na França, invadiu Estados Unidos, Japão e Oriente Médio, onde os mais ricos do mundo ansiavam por luxo. 2. Elevar os preços. Henri sabia, quanto mais caro um item, mais desejado. Aumentou preços a níveis que só ricos podiam pagar. Uma bolsa Louis Vuitton não era só acessório, era símbolo de status. 3. Experiência de compra luxuosa. Lojas. Louis Vuitton não eram mais simples. Viraram palácios de luxo onde clientes se sentiam especiais. Cada loja tinha áreas de compra privada, serviço de champanhe e tratamento VIP. Mas isso era só o começo. Louis Vuitton não tentava vender para todos. Mirava o top 1% do mundo. Milionários, bilionários, celebridades e realeza. Por isso, introduziu edições limitadas de bolsas, produtos de couro exótico e coleções sob medida privadas. Alguns dos produtos mais exclusivos de Louis Vuitton incluíam bolsas de pele de crocodilo. Algumas bolsas LV são feitas de couro de crocodilo real, tornando-as raras e caras. Preços começam em $50 mil e podem chegar a $100 mil ou mais. Bolsas de pele de piton e avestruz. Essas bolsas são artesanais com peles de piton, avestruz e outras exóticas, tornando-as não só acessórios, mas itens de colecionador. Mini bares e bolsas de talheres customizados. Louis Vuitton introduziu mini bares de luxo e bolsas de talheres para os ultra-ricos, projetados para jatos privados e iates. Esses itens podiam custar centenas de milhares de dólares. Baús de viagem. Descompactáveis. Um dos produtos icônicos LV é o baú de viagem customizado, que pode custar até $500 mil dependendo da personalização. Mas havia um problema. Quando uma marca fica exclusiva demais, falsificadores tentam copiá-la. Com a popularidade de Louis Vuitton crescendo, bolsas falsas LV inundaram o mercado. Nos anos 1980, versões piratas de bolsas Louis Vuitton eram vendidas nas ruas de Paris, Nova York e Tóquio. Isso ameaçava a imagem da marca. Se todos tivessem uma bolsa Louis Vuitton, não seria especial. Então, Henri Racamier lançou uma das maiores campanhas anti-falsificação da história. Louis Vuitton contratou equipes especiais de investigadores para rastrear e fechar fábricas de falsos. Trabalharam com governos para aprovar leis rigorosas anti-falsificação. Introduziram recursos de segurança especiais nos produtos para dificultar cópias. Mas Henri sabia que para dominar o mercado, Louis Vuitton precisava ser mais que uma marca de bagagem. Então fez um movimento histórico. Em 1987, Henri Racamier tomou uma decisão que mudou o jogo. Fundiu Louis Vuitton com Moet & Chandon, uma marca de champanhe de luxo, e Hennessy, uma marca premium de conhaque, criando LVMH, Louis Vuitton Moet Hennessy. Isso foi brilhante porque agora Louis Vuitton não era só uma casa de moda, era parte do maior grupo de luxo do mundo. Com essa fusão, LVMH controlava dezenas de marcas de luxo, expandia para moda, joias, cosméticos e álcool, tornando-se a empresa de luxo mais rica do mundo. Mas Henri Racamier não curtiu seu império por muito tempo. Com o crescimento da LVMH, um novo jogador entrou. Um jovem empresário chamado Bernard Arnault. Arnault era ambicioso por poder. Via a LVMH como oportunidade de ouro e queria controlá-la. Em 1989, usou táticas agressivas para expulsar Henri Racamier.
e tomou o controle total da LVMH. Esse movimento foi controverso, mas tornou Bernard Arnault o homem mais poderoso na moda de luxo. Uma vez no controle, Bernard Arnault transformou a LVMH em uma potência financeira. Expandiu para mercados novos como China, Rússia e Índia. Comprou marcas de luxo como Dior, Givenchy e Fendi, tornando LVMH o grupo de moda mais poderoso do mundo. Introduziu produtos super high-end com preços em milhões de dólares. Hoje, sob Bernard Arnault, a LVMH vale mais de 500 bilhões de dólares, sendo a empresa de luxo mais rica do mundo. Arnault frequentemente é ranqueado como a pessoa mais rica da Terra, com patrimônio acima de 200 bilhões de dólares. Hoje, Louis Vuitton representa exclusividade. Ter uma bolsa LV significa que você chegou lá na vida. Artesanato de luxo. Cada produto. Louis Vuitton é feito à mão pelos melhores artesãos do mundo, um símbolo de status. Seja bolsa, bagagem ou minibar customizado, Louis Vuitton é o sinal definitivo de riqueza. Mesmo após mais de 170 anos, Louis Vuitton permanece a marca de luxo mais poderosa do mundo. E tudo começou com um jovem, Louis Vuitton, que tinha nada além de um sonho. A história de Louis Vuitton é uma lição de determinação, visão e risco. De um garoto pobre em uma vila pequena ao maior império de luxo do mundo, Louis Vuitton prova que trabalho duro e inovação podem mudar tudo. Cada passo, de artesanato de baús à criação de bolsas de bilhões, foi construído em excelência e exclusividade. E mesmo após guerras, crises econômicas e batalhas por controle, Louis Vuitton resistiu ao tempo. Isso é mais que uma marca, é um legado.